de volta com o programa Ponto de Vista. Estou falando com o Dr. Darlan Benevides de Queiroz, ele é promotor de justiça e coordenador do projeto Registro de Nascimento é Cidadania. No primeiro bloco nós falamos um pouco do Ministério Público entrando no trabalho direto com as aldeias indígenas e quais são os maiores obstáculos que vocês encontram ao conversar com os índios, ao conversar com aquela aldeia que muitas das vezes está isolada. Veja, na verdade, o trabalho específico em relação ao registro do nascimento indígena, ele está sendo equacionado, está sendo levantado, diagnosticado agora, né? Essa reunião da segunda-feira da qual eu falava aqui, que foi no Tribunal de Justiça, coordenado pela desembargadora Graça, ela foi, na verdade, para iniciar o trabalho de aproximação com as comunidades indígenas. Veja, o indígena ele tem um registro de nascimento indígena, né? O RANI, né? Mas o indígena ele está hoje em dia procurando o registro civil comum, ordinário, para ter acesso a alguns programas que o governo federal tem implantado, né? E, afinal de contas, como brasileiros que são também, têm direito a esses programas, têm direito a ter acesso a esses programas. No primeiro momento, a dificuldade inicial é definir o que de fato é o indígena, né? A primeira dificuldade, que inclusive a própria FUNAI encontra, o representante da FUNAI explicitou isso muito bem na reunião, é definir o que vem a ser o indígena, né? Definir de que forma o indígena pode se considerar como tal, ou se pode ser reconhecido como tal, porque, afinal de contas, muitas vezes, isso não é incomum no estado do Amazonas, o indígena já perdeu há muito tempo a identidade do grupo ao qual pertencia, né? O primeiro problema, a primeira solução que se vai buscar, e no primeiro momento se vão buscar solucionar o problema de subregistro indígena nas capitais de estado, né? O estado do Amazonas, até por isso é um programa do CNJ, na verdade, esse específico é relacionado ao registro indígena. A gente não está aqui trabalhando especificamente, estamos também trabalhando com o registro indígena. O nosso foco, porém, é mais amplo. O foco do programa Registro de Nascimento da Cidadania é mais amplo, né? Esse problema específico do registro indígena é um programa do CNJ que está sendo implantado em âmbito estadual agora, né, a partir dessa reunião da segunda-feira, e que basicamente vai tentar solucionar em primeiro lugar o problema do registro do indígena nos aldeamentos urbanos, especificamente no caso do Amazonas, na cidade de Manaus. Num segundo momento é que vai ser estendido para o interior do estado. Quando houver essa extensão para o interior do estado é que se vai procurar mecanismos para chegar de fato até onde os indígenas estão. Como ele disse aí, há aldeamentos em São Gabriel da Cachoeira, onde até para chegar você demora dias de viagem, né? Então isso daí vai ser equacionado no segundo momento, quando efetivamente houver necessidade de acesso a esses aldeamentos indígenas. O foco específico do programa do Registro Civil, Registro de Nascimento à Cidadania, como eu já disse, é o foco no subregistro. É aquele registro que deveria ter sido feito naquele prazo de 60 dias, que não foi feito, né? É bom que se diga que o estado do Amazonas é o estado brasileiro onde, no último censo de 2009, havia maior quantidade de registros extemporâneos, né? O estado do Amazonas, ele... É cultura do amazonense, então, na verdade? Não, na verdade nós não éramos o estado onde havia a maior quantidade de registros. Nós éramos o quarto ou quinto estado no censo de 1999 em que havia a maior quantidade de registros extemporâneos, né, de nascimento. Veja, esse dado específico do registro extemporâneo está relacionado exclusivamente àquela pessoa que deveria ter sido registrada num determinado momento e foi registrada só posteriormente. Quer dizer, exatamente o momento em que se resolve o déficit de registro civil. É o momento em que se suprime o problema do subregistro civil no caso concreto, né? E o fato do Amazonas ter um número tão elevado de registros extemporâneos, mais do que um indicativo de que o amazonense tem o hábito de registrar atrás, eu interpreto isso de uma outra forma. Isso serve como indicativo de que o amazonense está procurando, de fato, solucionar esse problema. A quantidade que nós temos de subregistros está, inclusive, de registros extemporâneos, está, inclusive, relacionada à atuação dos órgãos, como, por exemplo, o Judiciário, que já vem há algum tempo fazendo, do próprio Exército, né, do próprio Ministério Público, que, mesmo extraoficialmente, sempre fez esse trabalho de buscar solucionar essa situação de subregistro, né? O que o programa busca hoje em dia é oficializar algo que o Ministério Público já vinha fazendo na prática, né? O que nós estamos agora é criando ações institucionais para isso, definindo, do ponto de vista institucional, ações para, de fato, como eu disse há pouco, no bloco anterior, para buscar soluções criativas para o problema, né?
procurar, no caso concreto, procurar nas situações específicas de cada município a razão do alto índice de subregistro e um mecanismo para suprimir esse alto índice de subregistro. Vou lhe dar um exemplo simples. Os dois municípios do estado do Amazonas, isso são dados que a SERGES repassou para nós. Os dois municípios que têm o maior índice de subregistro civil são Tonantins e Uarini. São dois municípios onde, por exemplo, não há cartório de registro civil de nascimento. As pessoas que nascem em Uarini, por exemplo, têm que se deslocar até Tefé ou até Alvarães para poder se registrar. Então, quer dizer, no caso concreto, o que se vai buscar é a causa desse subregistro elevado e um mecanismo para erradicar esse problema, não é? Então, isso vai ser feito através de ações institucionais, de diagnóstico, de instalação de comitês locais, de comitês municipais do programa de erradicação do subregistro e, como eu já disse anteriormente, com iniciativa de buscar parceiros para erradicar de fato esse problema. E exatamente como é que está essa busca dos parceiros? Nós inicialmente estamos fazendo audiências públicas nas comarcas. Como eu disse, o momento inicial do programa é diagnóstico, né? É verificar em cada situação, em cada comarca, qual é o problema concreto daquela comarca. Por exemplo, se a comarca, exemplo aqui que eu acabei de citar, Tonantins e Uarini, qual é o problema concreto da comarca? Como nós podemos resolver isso? Quem pode auxiliar o Ministério Público, quem pode auxiliar o Judiciário a resolver esse problema, né? O Exército tem acesso a essas comunidades que estão com déficit de registro. Há a possibilidade do Exército montar mutirões juntamente com o Ministério Público, com o Judiciário, para tentar erradicar esse problema. Isso, como eu já disse aqui, é feito em cada caso, em cada município. Como eu já disse, já há um trabalho inicial de diagnóstico. Alguns municípios já têm feito audiências públicas para diagnosticar e tentar encaminhar soluções, né? Há uma meta de aproximar os cartórios de registro civil das unidades de atendimento médico para evitar que, por exemplo, o pai que acha, e isso é um problema sério ainda no estado do Amazonas e no Brasil todo, de o pai ou a mãe da criança achar que precisa pagar para registrar a criança. O registro civil é gratuito, né? O registro civil inicial de nascimento, ele é gratuito e mesmo a segunda via é gratuita para os reconhecidamente pobres, né? E às vezes a gente deixa passar esse detalhe. Nós temos em algumas comarcas, casos concretos, em que o problema ao contrário de ser o acesso ao registro, tem sido um problema social de falta de reconhecimento da paternidade pelos pais, né? Isso também tem implicado num número elevado de subregistros. As mães acreditam, às vezes, que pelos pais não quererem registrar, elas não podem registrar a criança, o que é um mito, é um falso problema. A criança pode ser registrada no nome da mãe, e a mãe pode ajuizar a ação de investigação de paternidade, inclusive o registro da paternidade pode ser feito posteriormente, pode ser averbado posteriormente, quando reconhecida judicialmente a paternidade, né? Então, cada caso concreto, cada município vai ter o seu problema que vai ser equacionado e a solução ela vai ser direcionada para aquele tipo de problema daquele município. Muito obrigado pela entrevista. Um minutinho, uma mensagem para quem está aí em casa esperando e que não sabe, na verdade, o porquê é tão necessário você ter os seus documentos. Como eu digo aqui, o registro de nascimento, o registro inicial de nascimento, ele é a porta de entrada para a cidadania, a porta de entrada para o gozo, para o exercício de fato e de direito, dos seus direitos civis. A gente gosta de usar essas expressões jurídicas, mas sem um registro de nascimento, você juridicamente sequer existe. O registro de que você nasce, de que você é uma pessoa, é feito oficialmente através do registro de nascimento, né? E as pessoas elas têm que procurar, de fato, e se encontram nessa situação, procurar resolver esse problema através de buscar os órgãos do Judiciário, buscar os cartórios de registro civil, buscar o Ministério Público, né? O Ministério Público sempre está de portas abertas para as pessoas que têm necessidade de solucionar esse tipo de problema. Ok. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E agora você fica com o grupo Imbaúba. Um abraço e até amanhã.